mostra o porquê as pessoas não estão ligando aqui para o município de São Paulo, e a eleição de São Paulo é um mero palco das eliminatórias de 2026, tá? Vocês sabem muito bem, quem acompanha futebol, que nós temos as eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias da Copa do Mundo estão rodando muito esse ano e vão rodar muito ano que vem também, imagino eu, em 25, né? Imagine as eleições de 24 como as eliminatórias, acontecendo inclusive no mesmo ano, para as eleições de 26, que são a Copa do Mundo, tá? Que inclusive acontece no mesmo ano da Copa do Mundo. É isso que está acontecendo agora. A eleição de São Paulo são as eliminatórias para a eleição de 26, e todos os movimentos que vão sendo tratados aqui por parte dos agentes políticos são movimentos tendo em vista a vitória eleitoral em 26. E a gente começa a ver as coisas absurdas, né? O estelionatário profissional vendedor de curso disse que já é candidato a presidente em 2026, ele já se colocou dessa maneira, tá? E, ao mesmo tempo, quando eu falo pra vocês que o Tarcísio não é candidato, mas ele é o candidato natural, e aí a gente percebe movimentos estranhos advindos da família Bolsonaro, e eu preciso botar o primeiro deles, que é o movimento do doente mental Carlos Nantes Bolsonaro, conhecido como Carluxo, conhecido como primo, né? Como o amigo do primo, ou o melhor amigo do primo. Carluxo, vejam só, resolveu atacar o Tarcísio. E a gente vai refutar o Carluxo ao vivo, tá? Pra mostrar que ele é um débil mental. Carluxo será refutado. Carluxo resolveu atacar o Tarcísio e eu fico um pouco espantado porque durante as eleições ele foi chamado de retardado pelo Pablo Marçal e ele não reagiu, tá? Recentemente o Silas Malafaia deu um esporro no pai dele e ele, é muito importante o Silas Malafaia. Ele é todo cadelinha na hora que uns caras que ele tem medo batem nele. Mas quando ele se sente poderoso pra bater em alguém, ele vai lá e bate. Que é o que ele fez com o Tarcísio. O Tarcísio não dispõe de redes sociais. Eu também não tenho vocação pra ser guardião, defensor de Tarcísio de ninguém. Não tô aqui pra isso, nem quero, nem é função do MBL isso. Minha função aqui é mostrar a hipocrisia dessa galera, porque há um jogo político pra 26 e há claramente os vencedores e perdedores. E como o Carluxo, junto com seu pai, perderam a eleição em São Paulo, tá? Porque vamos colocar aqui, eles deixaram o Tarcísio sozinho, o Tarcísio ganhou a eleição com o Nunes, aí o Carluxo fica com inveja. E aí eu quero mostrar, assim, por que um sujeito desses ele tem que ser eliminado da política. Meu coração já acabou de bater mais forte, meu sangue começou a ferver, porque eu começo a me lembrar que a direita, né, todo esse campo político, toda essa luta que a gente fez parte em tantos anos, ela foi tomada por essa turma, que é uma turma de gente fraca, mentirosa, melindrada, uns bichas, vamos falar a verdade, umas bichas, com todo respeito aos meus amigos gays, tá? Porque tem gay que não é bicha, esses caras são as bichas hétero. Alguns deles são inclusive gays e bichas, vocês entenderam o que eu quero dizer. Tá? E essas figuras lamentáveis ficam fazendo esses comentários lamentáveis, isso tudo é muito triste, tá? E aí eu vou precisar mostrar, vou precisar botar no ar, vou pedir pro senhor Rafael Rizzo colocar no ar aí o que o Carluxo veio falar e nós vamos refutar ao vivo já no começo da nossa live, tá? Porque o Carluxo, né, o vulgo melhor amigo do primo, mandou assim: votos de Nunes vieram do meu pai e não do Tarcísio, diz Carlos Bolsonaro. Vamos lá. Pode tocar a matéria. Ó. Eleito para seu 7º mandato com um recorde de 130 mil votos. Aliás, 130 mil votos, tá? O povo do Rio de Janeiro decidiu dar 130 mil votos para um vereador inútil que não fazia nada além de postar tweets, que não teve atividade parlamentar no Rio de Janeiro, tá? Que nem sequer campanha fez. Falaram, não, vamos dar 130 mil votos. Não vamos eleger o Costenaro. Tá? Não vamos fazer o Pedro Duarte ter mais votos. Não. Pedro Duarte que é o melhor vereador do Rio de Janeiro disparado. Não. Nós vamos votar no Carluxo. Vamos dar quase 10 vezes mais votos pro Carluxo do que pro Pedro Duarte. Vamos dar mais de 10 vezes votos do Carluxo pro Costenaro. Por quê? Porque ele basicamente saiu do meio das pregas da dona mãe dele, né? E aí, só por ter o sobrenome, o eleitor achou que era bom, né? E aí, o que esse cara tá fazendo? Esse frouxo, esse bosta, né? Tá fazendo isso. Ele vai lá. Eleito para seu 7º mandato, blá, 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 Carluxo rebateu as críticas à atuação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na campanha de Ricardo Nunes. A ver em entrevistas, Carlos falou com a coluna por cerca de 2 horas na última terça em seu gabinete do Rio. Foram cerca de 45 minutos de entrevista, gravada também pelo vereador. Carlos também fez uma avaliação sobre o PT, a esquerda e o cenário para 26. Segundo ele, o avanço de Nunes ao segundo turno não pode ser acreditado apenas na conta do governador aliado Tarcísio de Freitas, e a palavra do ex-presidente tem força sobre o eleitorado paulistano. Ele contou sua versão sobre o atrito com Marçal, terceiro colocado na disputa. Vamos ver a versão do imbecil. Um dos coordenadores da campanha, blá, 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 na disputa do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, considera que mesmo com a reeleição de Eduardo Paes, o resultado do seu aliado foi muito bom. Tá, é muito bom. Vocês perderam no Rio. Vamos lá. Relação entre Bolsonaro e Tarcísio. Para Carlos Bolsonaro, não é correto atribuir o desempenho de Nunes apenas a Tarcísio e excluir a força do ex-presidente junto ao eleitorado paulistano. Ele diz que seu pai teve mais votos que o governador na capital paulista.
Aí abre aspas. Acredito que os votos que foram para o Nunes tenham vindo do meu pai, não do Tarcísio. Até porque se meu pai apontasse e falasse ninguém escuta Tarcísio, o Tarcísio não ia ter poder. A diferença de votos ali foi muito pouca de um para o outro. Aí prossegue. Há uma tentativa gigantesca de fazer com que o Tarcísio se sinta um cara, mais uma vez, para se afastar do meu pai, e as pessoas desconfiam disso. Mas acredito que no final alguma coisa pode mudar e o sistema pode quebrar a cara de novo. Ele e meu pai estão muito bem. Pode ser que alguma coisa, não vou abrir o jogo pra você, não posso falar muita coisa, mas há uma estrutura montada para destruir o Bolsonaro. Eles aceitam qualquer um que não seja o Bolsonaro. Isso foi deixado bem claro nas eleições de 22. Tá, vamos lá, vamos interpretar, vamos ler o carluxismo aqui. O Carluxo acha que o sistema quer lançar, né, o Tarcísio pra 26 e não o pai dele. E não é só o sistema, tá? Assim, há um consenso geral, mercado financeiro, todo mundo que alguém precisa derrotar o Lula, tá? E esse consenso faz com que o nome mais bem posicionado para derrotar o Lula seja o Tarcísio. Esse nome poderia ser o Zema, esse nome poderia ser o Leite, mas eles não estão bem posicionados para isso. Aí o Carluxo começa a tratar algo que é natural como conspiração. Há uma conspiração no sistema, e não é isso. Primeira coisa, Carluxo, seu papai perdeu para o Lula. Ele perdeu a eleição, ele não ganhou, não há algo que se faça. Segundo, se houvesse outras opções mais bem posicionadas nas pesquisas, tanto o Centrão quanto o mercado financeiro, agentes e tal, iam falar, tá, vambora, vamos com esse. O Caiado tá se apresentando e não conseguiu. O Tarcísio soa para esses caras como nome natural e isso dá pânico no Carluxo. Mas dá pânico no Carluxo porque, veja só, o Carluxo e os Bolsonaro, e aqui entra o X da questão, já tem medo do Tarcísio, não é de hoje. Então quando pintou o Marçal, eles não achavam que o Marçal ia ser tão grande, eles acharam legal, vamos dar uma ferrada aqui nesse Tarcísio. Porque desde o começo eles não queriam apoiar o Nunes, que foi uma ideia do Tarcísio, porque eles achavam talvez que o Nunes seria, vamos dizer, uma figura ligada ao Tarcísio aqui em São Paulo, que fortaleceria o Tarcísio e não eles, e fortaleceria eventualmente uma eleição do Tarcísio de 26. Então o Bolsonaro compra no início do Marçal, o Marçal, vocês vão lembrar, o Marçal foi até o Congresso Nacional, se encontrou com boa parte da bancada bolsonarista e se encontrou com o próprio Jair Bolsonaro, que lhe entregou ali a medalha de imbrochável. Vocês lembram disso? Digite 1. Lembro, você lembra, já digita 1, tá? Lembro. Vocês lembram, já vão digitando 1. Porque foi isso. Então assim, aí o Marçal foi ficando grande demais, aí eles, ai meu Deus, o que nós fizemos? E aí daqui até o fim da eleição foi uma relação de humilhação entre Bolsonaro e Marçal. Marçal acabou com o Bolsonaro, roubou boa parte do eleitorado do Bolsonaro. Agora tá exigindo que o Bolsonaro peça desculpas, mas no dia da eleição o Bolsonaro praticamente pediu voto e foi pro Marçal. Ou seja, houve um duelo. E nesse duelo eles abandonaram o Nunes e o Tarcísio e apoiaram ou se silenciaram pro Marçal. Tanto que tomaram um esculacho público com razão do Silas Malafaia. Eles esculachados foram porque frouxos são. Esculacharam foram porque frouxos são. Então, como frouxos, eles fizeram isso. Só que veja só como é que é o frouxo, né? Como dói brigar com o Malafaia ou com o Marçal, o Carlos não tem coragem de falar essas coisas. O Carlos só tem coragem de falar essas coisas com alguém que ele se sente confortável em bater, que é o caso do Tarcísio, tá? Porque o Tarcísio, e isso é entendido por todos, ele saiu vencedor nessa disputa. E aí o Carluxo falou o seguinte, quem venceu as eleições foi vamos dizer, o Nunes com o voto do meu pai e não do Tarcísio. E aí a gente precisa desenhar uma coisa. Olha, primeira coisa, o Tarcísio ganhou em São Paulo, tá? Por conta do Bolsonaro em 22 e ninguém nega isso. É óbvio que ele ganhou, ele era o candidato do Bolsonaro, ele ganhou o Bolsonaro. Mas quem levou, mas o Bolsonaro e o Tarcísio perderam na capital, o Lula ganhou na capital, e quem levou o Nunes pro segundo turno não foi exatamente o eleitorado do Bolsonaro. E eu vou provar pra vocês aqui, tá? Quem levou o Nunes pra São Paulo, pro segundo turno, não foi um eleitorado bolsonarista. O mapa eleitoral tá na tela? Vou mostrar aqui que, assim, gente sem honestidade, como o Carluxo, precisa ser refutado, tá? Com dado, tá? Que é bem fácil, os dados são públicos e transparentes, é por isso que a nossa live tem credibilidade e cresce o tempo todo, tá? Porque, não é porque não somos jornalistas, fatos e dados, não, é só porque a gente não é mongoloide, entendeu? Então, vamos lá. Esse aqui, à esquerda, é o mapa que você tem das eleições agora de 2024 para prefeito. Onde está em verde foram os votos do Nunes, tá? Onde está em azul foram os votos do Marçal. E onde estão em laranja são os votos do Boulos. Você está vendo ali, onde o Nunes foi bem votado. Ali, à direita, nós temos a votação de 2022 no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. As cores mais avermelhadas votaram mais no Lula. Então você tem um rosinha claro. O Lula ganhou, mas ganhou por pouco. E o rosinha escuro, o Lula ganhou por muito. E as cores do Bolsonaro elas tendem ao azul e elas estavam em lilás. Então o Bolsonaro não teve nenhuma região que ele ficou azulão. Ou seja, o Bolsonaro não arrasou em nenhuma zona eleitoral ali de São Paulo. Não foi o caso, entendeu? Mas ele ganhou em algumas. Deem
uma olhada direito. O Nunes foi muito bem votado, né, nessa faixa que vai do sul até o centro de São Paulo, certo? O Bolsonaro ganhou por pouco em 3 dessas zonas. Na verdade, 1, 2, 3, 4 dessas zonas, apenas. Pouco. Tá? O resto ele perdeu para o Lula. Já o Nunes, ele ganhou ali. Entendeu? Outra coisa. O Bolsonaro foi bem mesmo. Ele teve uma concentração de votos num arco que vai da Zona Leste, tá? Onde está ali Vila Formosa, que foi a melhor zona do Bolsonaro, e vai para a Zona Norte. Ora, quem foi votado ali, senhor Rafael Rizzo? Pablo Henrique Costa Marçal. Eu vou repetir o que o Rizzo falou. Pablo Marçal, o grosso dos votos do Bolsonaro. Pablo Henrique Costa Marçal. Pablo. É o Pablo. O grosso dos votos do Bolsonaro e o melhor desempenho do Bolsonaro eleitoral foi refletido na votação do Pablo e não na votação do Nunes. E quem votou no Nunes? Eleitores de centro, eleitores tucanos, e inclusive gente que votou no Lula. Inclusive, veja só, tem regiões ali, ó, a maior parte das regiões do Nunes, se você pegar direitinho, tá, vão bater com regiões que ganharam ou Boulos, desculpa, a maior parte das regiões que o Lula teve voto, vão bater com Boulos ou Nunes. E se o Rizzo está aberto no site, vai nas regiões amarelo ali à esquerda. Aqui? Isso. Consegue aparecer quem ficou em primeiro em uma dessas regiões? Ó, aí deu Boulos, Marçal e Nunes. Ali, Boulos, Nunes, Marçal. Vai descendo. Boulos, Nunes, Marçal. Ali, Boulos, Marçal, Nunes. Ali, Boulos, Marçal, Nunes. Ali, Boulos, Marçal, Nunes. Ali embaixo, Boulos, Nunes, Marçal. O que isso quer dizer, amigos? Eles receberam votos em todas essas zonas, tá? Ali, o Marçal está sendo votado em zonas que o Lula ganhou bem, inclusive. Teve, inclusive, voto nessa região Bolsonaro-Marçal? Teve, mas teve Lula-Marçal. Teve Nunes-Lula, Nunes-Marçal. Então não dá pra cravar assim, ó. Foram votos do meu pai que levaram. Não. Teve pessoas que optaram por votar no teu pai, simplesmente porque era o voto antipetista contra o Lula. Tem pessoas que votam no Bolsonaro ferrenhamente. Tipo assim, eu sou um voto de direita, tá? E tem pessoas que, sei lá, votavam no PSDB, são um voto de centro, que ainda tem em São Paulo. O Carluxo, se for falar assim, qual é o voto mais forte do Bolsonaro? O voto mais forte do Bolsonaro é esse voto nessa região leste e norte, que é a região mais conservadora de São Paulo. Então, esta região, ela votou no Marçal. Então, na verdade, Carluxo, os seus eleitores você não controlou. O grosso dos eleitores ideológicos do bolsonarismo foram parar no Pablo Henrique Costa Marçal e não no Nunes. E, na verdade, todo o trabalho do Pablo Marçal foi para roubar esses eleitores de vocês. Tá? Então, não venha com essa conversa de vagabundo. Isso é conversa de vagabundo. Quem conseguiu cativar o eleitor de máquina pro Luiz ganhar foi o Nunes com o próprio Tarcísio. Quem conseguiu... E não é que esse voto era do Tarcísio. O Tarcísio não tem voto nenhum. O Tarcísio simplesmente operou como governador um apoio para o Nunes ganhar, em cima de um eleitorado que era Lula e Bolsonaro. É isso. Entendeu? Então, o voto bolsonarista raiz, tá? Ele foi pro Marçal. Isso é muito óbvio. Esse voto ideológico e tal foi pra ele. E o Nunes ganhou ali com um voto meio de centro, meio tipo, ó, nenhum nem outro, e com um voto de máquina. Espero que isso fique bastante claro, tá? Então, entendido isso, o que nós precisamos entender das... Oi. A relação tão forte, Renan, que a zona que o Marçal melhor foi a 48ª, exatamente a mesma zona. A Vila Formosa. A Vila Formosa. Que é Exatamente a mesma. Tá na tela aqui, ó. Que a relação é a zona que o Bolsonaro foi melhor. Oh, que coincidência, hein, Carluxo? Né? Que coincidência, né? O Marçal foi melhor onde seu pai foi melhor. Sim, a transferência dos votos do seu papai, ela se deu com o Pablito. Que coincidência. Estranha coincidência, né, senhor Rafael Almeida Rizzo? Muita coincidência. Nossa, né? Eu tô achando isso estranho demais, né? Isso é pra vocês entenderem, galera. Ficar indo em conversa de louco, você é engolido e você cai na mentira dele. Mas não vou mais ficar na mentira. A mentira já foi pega, né? Carluxo foi pego de calça curta junto com o seu primo. O problema é o seguinte. É o fato do Carluxo estar fazendo isso e atacando o Tarcísio nesse momento. O Carluxo entendeu, porque qualquer pessoa que trabalha com análise política hoje entende, que o Bolsonaro, ele saiu perdendo daqui, não só perdendo o capital político pro Bolsonaro, pro Marçal, mas saiu perdendo do ponto de vista, vamos dizer, conjuntural para 22, pro Tarcísio, porque o Tarcísio agora saiu assim, ó, gente,
eu fui cumpridor dos acordos, eu fui o nome da direita que parou o Marçal, tá? O Marçal muito possivelmente vai perder direitos políticos, não tô falando que ele irá perder, mas possivelmente há um entendimento geral que ele vai precisar tomar uma punição exemplar pelo que ele fez, e ele merece a punição. E como tá vindo essa concentração pro Tarcísio, o Carluxo percebeu, o Carluxo tá em pânico. E aí ele quer cancelar um Tarcísio, o Tarcísio no momento sabe quem tá cancelando o Tarcísio? O Marçal. Então o Tarcísio tem que aguentar agora um ataque vindo da família Bolsonaro, através do seu filho, de um dos filhos mais afeminados e o do Louquinho, e do Marçal em si. Isso é uma lição. Outro dia eu falei do meu amigo Paulo Eduardo Martins, que tá sofrendo traições do Bolsonaro, né, repetidas há anos. E aí eu pergunto agora pro Tarcísio, né, que não é meu amigo, nem o conheço. Tarcísio, uma hora esse jogo vai cansar, porque é parceiro, é aliado, mas ser parceiro e aliado pressupõe que a pessoa não vai te humilhar publicamente. Estão te humilhando publicamente, assim, é uma coisa doentia, tá? E realmente, enfim, quando a gente vai olhando o contexto das eleições de 2026, naturalmente isso vai cobrar um preço, porque o que tá me parecendo é que o Carluxo tá tentando jogar o Tarcísio pro centrão. Ele vai querer fazer o Tarcísio virar uma espécie de João Dória, tipo, esse cara é um traidor e tal, coisa que eles já fizeram com Witzel, coisa que eles já fizeram com muitos outros nomes. Né? Eles tentam transformar a pessoa um cara se aliou ao sistema, agora ele não é mais um guerreiro como nós, da família Bolsonaro. E aí a pessoa é jogada pro centrão e ele tá aproveitando uma onda. É uma onda criada pelo próprio Pablo Marçal. E é muito engraçado que ele tá fazendo isso quando o próprio partido dele é em si um partido do Centrão, quando a família dele apoiou candidatos do Centrão e do dito sistema ao redor do Brasil inteiro, tá? Eu sei de diversas cidades que eles apoiaram candidatos ligados ao PCC, tá? Cidades aqui em São Paulo, tá? O bolsonarismo apoiou candidatos do PCC. E eles estão aí, falando e tal, jogando o jogo. Qual é? Né? Eu preciso falar isso pra vocês estão assistindo, porque assim, não imagine, tá, que a derrota do Lula em 26 é um jogo jogado. O governo do Lula já não é entendido pelas pessoas como um governo ruim. O governo do Lula não é entendido pelas pessoas como um governo ruim. O governo do Lula teve aí, pelas razões erradas, mas teve uma melhora no negócio da dívida lá, no score dele lá pela Moody's, tá? O Brasil as empresas estão contratando, as coisas estão andando de lado, mas estão andando. Não foi, prometeram uma Venezuela que nunca ia acontecer. E isso não exime o governo Lula dos erros e da culpa de ser um governo do Lula. Mas isso diz muito sobre os exageros que ficam te vendem uma paranoia do tipo, se ganhar meu inimigo, o mundo acabou. Aí o mundo não acaba. Aí se o mundo não acabou, as pessoas vão votar também nesse candidato. E se as pessoas votarem nesse candidato e do outro lado tiver um campo dividido com um maluco apoiado por um estelionatário atacando a única opção viável, prepare-se. Aí sim você vai poder, a partir de 2027, ter uma possível venezuelização, não transformar a Venezuela, ficar passando fome, não, mas começar a ter um controle institucional do Estado brasileiro por parte do petismo, porque o Lula vai poder nomear 3 ministros do Supremo. E aí o problema tá... Aí tô falando assim, aí é problema. E esses caras não estão ligando pra isso, porque o Bolsonaro tá inelegível, o Bolsonaro tá sempre, vamos dizer, diante de um risco de prisão. O Bolsonaro tá hiper rejeitado e não ganharia uma eleição do Lula. E surge um Marçal, e aí a família, que é acossada pelo Marçal, se junta, vamos dizer, temporariamente com ele, pra atacar a única opção que tem, que é o Tarcísio. Por isso que eu falo, não há nada pior do que o campo político da direita, que eu hoje, assim, Renan, você é direita, eu não sou direita. Posso me considerar uma série de coisas, mas se hoje, e pra mim tá muito claro, é entendido pelo eleitor de direita que ser de direita é ser Bolsonaro e Marçal, não me chame de direita. Pô, o que você pode... me chama de sorvete de coco. Pode me chamar de patinete, pode me chamar de, sei lá, revista de papel. Mas de direita você não vai me chamar, porque eu não sou isso aí. Se eu for pra ser um discípulo dessa gentalha, eu não sou, entendeu? Mas o ponto é, o campo da direita foi destruído, resta frangalhos dele, porque tem um bando de picaretas e acelerados tomando as decisões são o tempo todo as mais absurdas possíveis, tá? E vou mostrar mais uma decisão absurda antes de chegar um convidado nosso, a não ser que ele já queira entrar aqui. Eu queria passar esse vídeo que tá na tela aí rapidinho, que tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Então vamos passar, vamos embora. Deixa eu botar o volume. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo,
45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. É mentira. É mentira. O Pablo Marçal é um estelionatário, picareta, mentiroso. O que ele tá falando é mentira. É factualmente mentiroso. Vamos lá. Volta pro mapa eleitoral de São Paulo pra vocês entenderem um negócio. Como esse cara mente que nem sente, né? Aqui já usamos o mapa eleitoral de São Paulo pra desmascarar o Carluxo. Vamos usar o mesmo mapa pra desmascarar o Marçal. Pega aquele outro também, põe os dois novamente. O senhor Pablo Henrique Costa Marçal foi votado majoritariamente em regiões que, veja só, o Bolsonaro ganhou em 22. Esses eleitores, eles já eram antipetistas antes do Bolsonaro surgir, tá? Esses eleitores dessas regiões mais centrais de São Paulo, eles votavam no PSDB contra os candidatos do PT, entendeu? Esses eleitores, tá? Vamos, tá de novo o mapa? Pera, me perdi todo O aqui. riso se perdeu todo, tá? Nossa. Pronto. Tá aí o mapa? Tá. Tá, vamos lá. Ó, ele botou na tela. Como eu mostrei, a área em azul no mapa da direita, ele mostra o Marçal. E você vai ter uma boa convergência disso com o voto Bolsonaro no segundo turno em 22. Esse voto é antipetista. O Marçal não escolhe para quem vai esse voto. E o Lula não vai buscar esse voto com essa intensidade, porque justamente foram nessas regiões que o antipetismo votou mais no Bolsonaro contra o Lula. Essas pessoas, elas votam contra o PT há décadas. Essas pessoas não gostam do PT. Então, o Marçal não vai fazer elas votarem no Boulos, como ele fala, tá? Porque este insano, e isso precisa ser colocado aqui, este insano, tá? Esse sujeito incendiário que hipnotizou essa massa de eleitores, ele tá topando fazer campanha pro Boulos. Isso precisa ser dito. Ele está topando fazer campanha contra o Boulos, a favor do Boulos, como vingança, na verdade, contra o Tarcísio. Tanto que ele vem atacando ainda mais o Tarcísio. Especificamente o Tarcísio é o mais atacado dessa história toda. E agora ele tá praticamente pregando um voto Boulos. E você vê que o Boulos hoje, saiu uma matéria do Metrópolis, ele falou numa entrevista o seguinte: vou absorver algumas propostas do Marçal. Quando? Olha só, a política é tão cínica que o outro quase psicopata do Boulos, tá aí na tela, ó. Boulos promete incorporar propostas de Marçal. Ele disse que é um compromisso, tá? Qual foi vamos dizer, a lógica do Boulos? O Boulos foi alvo de uma fraude, assim, uma fraude histórica. A fraude que o Pablo Marçal cometeu, né, o crime eleitoral que ele cometeu, foi um troço, assim, praticamente sem precedentes na história política brasileira. Um negócio grotesco, de proporções dantescas. E ele já tá no segundo turno acenando pro cara. Porque a Marçal não é que acenou pouco, a Marçal acena muito. E eu vou ainda falar uma coisa a mais. O Boulos conversou com o Marçal. E aqui eu vou falar algumas coisas que estão rodando a boca miúda no judiciário paulista, tá? Aqui, em fontes, assim, vou trazer aqui. O Marçal tá interessado em não perder os direitos políticos dele. E ele quer, de alguma maneira, que o Boulos e o PSOL aliviam contra ele nos tribunais. Porque é o Boulos que entrou com todas as ações. O Boulos pediu a prisão dele, inclusive. E ele quer, de alguma maneira, jogar com o Boulos. E aí ele tá fazendo os acenos públicos todos que o Boulos quer. Porque o Marçal tá de olho no rabo dele em resolver a pissa que ele gerou. Ele gerou um problemaço do ponto de vista político pra ele. Então agora ele tá tentando jogar com o Boulos, porque ele sabe que juridicamente, né, se a vítima dele jogar junto, talvez ele consiga algum tipo de benefício que o salve da inelegibilidade, que ele ficaria 8 anos fora, aí vai ter que ficar vendendo curso enganando otário durante esses 8 anos, mas vamos dizer, o frisson político dele passa, tá? Então, entendam assim, galera, esse jogo não é pra amadores, o jogo político que a gente vive não é nem um pouco pra amadores, é um jogo pra profissionais, pra picaretas de toda sorte, tá? E você tá vendo aí, o Boulos, lembra? A vítima do Marçal, tá agora acenando pra ele numa boa, tá? E o Marçal não é que tá fazendo votos. Assim, você tem uma campanha tocada pela direita marçalista de voto Boulos. E a fala do Marçal de vou liberar meus votos também é uma fala bem importante nesse aspecto, né? Uhum. O cara falou numa entrevista, vou liberar os votos e a maioria dos meus votos é Lula. Tipo, o Lula tá pronto pra ir buscar meus votos, aí, os 45% dos meus votos. Isso daí, cara... E ele fez tanto o cálculo disso, porque o lance é o seguinte, ele tá contando assim que o Boulos vai levar quase 80% dos votos da Tabata na cabeça dele, e aí levando metade dos votos do próprio Marçal, aí o Boulos ganha, entendeu? Porque assim, vamos colocar aqui, o Boulos e o Nunes saíram empatados. O Boulos larga um pouco na frente com os votos da Tabata. Só que o Nunes, em tese, leva quase todos os votos do Marçal, que é um voto muito antipetista.
Pro Boulos é meio que uma tarefa impossível ganhar. O que o Marçal quer criar é uma espécie de um desengajamento no voto no segundo turno do Nunes e alguma transferência de voto do Nunes dele para o Boulos. E ele não liga. E assim, a novidade é o fato desse cara falar isso publicamente e nem ligar, e nem corar. E o eleitor antipetista hoje no Brasil, que foi transformado no maior trouxa do mercado, porque não tem ninguém mais trouxa na praça do ponto de vista político do que um eleitor antipetista. Falo isso como, poxa, uma pessoa que é antipetista. O eleitor tá lá, vê um Marçal falar, é pra votar no Boulos, e o cara, é isso? São as pessoas que nos xingavam pelo voto nulo. A galera que nos xingava, eu voto nulo. Estão falando, não, olha só, é nulo ou Boulos no segundo turno. Entendi. Entendi. A paixão de vocês é desse tamanho. O amor que vocês têm por... É quase, né? Eu não gosto de fazer esses exemplos, porque eles são meio clichê de pseudo-espertinhos, né? Tipo, é quase a teoria da ferradura, né? No final, é o seguinte, vamos juntar ali com o Boulos, que é o... Que é isso, galera?